Existe um grande debate acontecendo nas redes sociais sobre incluir agentes de IA na sua operação, de incluir na operação. Será que vai substituir humanos? Será que realmente é algo que funciona? Principalmente quando a gente fala de um SDR IA e um BDR de IA, qualificando leads, né? Fazendo ali o atendimento ou prospectando leads, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Será que realmente vale a pena? Para quem é, para quem não é? O que funciona e o que não? E óbvio, baseado aqui na minha experiência, na minha opinião, e vou ficar muito feliz de saber a sua experiência nos comentários também. Antes da gente começar esse vídeo, eu preciso me apresentar, caso você não me conheça. Meu nome é Leonardo Gherardi, eu sou fundador da Alture. Já trabalhei mais de 10 segmentos em mais de 10 anos na área comercial, atendendo criando operações em mais de 20 países, no Brasil inteiro, enfim, bastante experiência na área comercial. E hoje eu trago isso num processo de inteligência comercial para as empresas, com treinamento, consultoria, mentoria e agentes de IA também. E eu vou trazer minha opinião sincera para você aqui hoje. E quero te pedir antes, né, se você não é inscrito aqui no canal, para você se inscrever, porque ajuda demais o nosso canal a crescer e que conteúdos relevantes ajudem cada vez mais pessoas a conseguir crescer seus negócios, certo? Agora, sem mais delongas, vamos bater esse papo. O que um agente ele vai realizar, né? Qual que é a proposta dele, né? É fazer ali uma automação de processos repetitivos, onde você não precisa de decisões estratégicas. Então, esse acredito que seja o pilar para a gente começar essa discussão. Mas existem algumas coisas que a gente precisa olhar antes até de começar essa discussão. Quando a gente fala do princípio de máquina de vendas, se falou muito, né, sobre você fracionar a sua operação em diversos níveis de atendimento. Então, uma pessoa só para prospectar, uma pessoa só para qualificar, um só para vender e um só para cuidar do pós-venda, certo? Então, esse foi o framework criado por uma máquina de vendas que se criou pelo Aaron Ross quando ele fez isso na Salesforce. Só que esse é o modelo que ele fez lá atrás e escala muito bem. Só que quando a empresa começa a crescer, ela vai precisando cada vez de mais pessoas. E aí foi fracionando ainda mais essa operação. Aí criaram um LDR, que é o cara que vai montar a lista, o cara que vai cuidar ali de fazer essa organização. Aí o SDR vai fazer uma coisa, o BDR, o MRR. Aí virou uma sopa de letrinhas, né? E as pessoas começaram a ficar ali debatendo sobre isso, o que funciona e o que não funciona. E a grande real é, não existe uma fórmula mágica do que funciona e o que não funciona. A minha opinião, e é somente a minha opinião, é de que um SDR, a depender do tipo de negócio, principalmente negócios onde você precisa de um relacionamento forte, ele acaba mais atrapalhando do que ajudando. Porque o cliente, às vezes, ele prefere ser atendido por uma pessoa do começo ao fim, para criar aquele ciclo de relacionamento. Já em outros casos, ter um SDR é essencial, porque a gente sabe que isso é um assunto já bem pacificado, bem discutido, e a gente não precisa mais ficar falando sobre isso. O nível e a quantidade de leads qualificados que o tráfego, hoje o tráfego pago, traz, é muito grande. Então, não dá para você jogar tudo isso para o teu time de vendas, né? Não precisa de um filtro, uma peneira. E aí entra o SDR e eu acho que funciona muito bem. Então, cada negócio é um negócio. Existe uma divisão, né, das pessoas que são contra a inteligência artificial, pessoas que são a favores e pessoas ali que não sabem muito bem. E às vezes você é uma dessas pessoas que inclusive está assistindo esse vídeo, né? Mas o que eu acho não existe razão quando a gente vai para o extremo. Nem pro eu odeio inteligência artificial, nem pro, nossa, eu só quero inteligência artificial na minha vida. E isso para qualquer outra ação ou assunto no mundo. Não dá para a gente ser extremista. A gente precisa ponderar, porque cada cenário é um cenário, tá? Então, vamos partir desse princípio de ponderação. Onde o agente de IA vai performar bem? Em operações validadas que precisam escalar. Então, onde você já tem um produto com track record que ele já rodou um MVP, que vende bem, com um produto que funciona legal, onde você só quer escalar e financeiramente escalar. Toda vez que a gente precisa crescer um negócio, a gente atinge um teto, a gente precisa crescer, isso gera ali um desgaste emocional e financeiro para fazer isso crescer. Então, esse pode ser o momento de você colocar um agente de IA. Mas, se você não tiver dados, não tiver informação estratégica, está começando o seu negócio,
você não sabe muito bem ali se vende, se não vende, não está conseguindo crescer, você não tem demanda para esse agente de IA, já não compensa, né? Porque você não tem informação. Como que você vai treinar uma inteligência artificial para fazer algo que nem você sabe fazer? Então, já parte ali para essa desqualificação, tá? Agora, será que eu conseguindo entender que eu preciso de um agente de IA, então eu preciso dessa solução aqui. Então ela substitui um humano, quer dizer que agora não preciso de mais de humanos na minha operação? Aí a gente novamente precisa tomar cuidado com o extremismo e ponderar. Em que sentido? Quando eu penso em não preciso mais de humanos, a gente tem que pensar no lado de eu não preciso de tarefas repetitivas sendo realizadas por humanos. Afinal de contas, o humano ele tem o poder estratégico da situação. Então, o que a gente pode pensar? Colocar os agentes de IA para atender muito mais pessoas do que um SDR conseguiria, deixar um SDR ou alguém responsável no time para olhar e ser o gestor dessa inteligência artificial, para caso necessário ele intervir, para caso o lead ou o usuário peça para falar com o humano, ele poder realizar esse atendimento. Então ela não roda solta, tá? Ela não fica ali solta, trabalhando por conta própria e tomando as decisões. Não, ela vai precisar de alguém. E aí vem uma pergunta, então quer dizer, Leonardo, que aí você deixaria de contratar pessoas como SDR? E essa é uma pergunta delicada. E a resposta é delicada e vou ser pragmático em dizer, depende. A questão é, eu hoje no meu cenário deixaria. Ou faria diferente, contrataria essas pessoas ou faria essas pessoas assumirem posições estratégicas. Então, para a pessoa que é um SDR, ela não deveria olhar para isso e ficar com medo ou assustada. Não, ela tem a grande oportunidade agora de ser uma gestora disso, ou mais, né? Ela sair de um SDR e ser um closer, ser um coordenador, ser um gestor, ela crescer, afinal de contas, a gente tem uma esteira, né? O SDR geralmente ele está no começo da carreira, depois você tem um closer, depois você tem um supervisor, coordenador, gerente, diretor. Então a ideia é que você cresça na sua carreira. Então, você como SDR, caso você tenha medo, ou um BDR, você tem que entender que você tem o poder de ser estratégico e crescer na sua carreira. Uma inteligência artificial, não. Então é isso que você tem que pensar, não ficar assustado. Também tem o outro lado. Ah, mas a inteligência artificial não faz coisas tão boas quanto um ser humano. Isso é verdade, isso é óbvio. Mas para pensar, até 2 anos atrás, se eu não me engano, mal se falava de inteligência artificial. Então a gente vê às vezes vídeo, né, de ligações ali, onde você percebe que uma ligação é feita por inteligência artificial. Só que até 2 anos atrás isso nem possível era. Imagens hoje sendo geradas com realismo que até 2 anos atrás isso não era possível. Então será que daqui 2 anos isso já não vai estar num nível, numa capacidade extremamente superior a ponto de sim fazer algumas coisas tão bem quanto um humano? Fica a reflexão, não sabemos. O que nós temos hoje de informação é, até 2 anos atrás isso não existia e hoje já tem proporções gigantescas em grandes operações. Não dá para a gente ser extremista, você precisa ponderar se é para você ou não, certo? E se você vai conseguir fazer isso tracionar de uma forma interessante. O fato é, um agente de IA pode reduzir até 3 vezes, dependendo da sua operação, o teu custo, ou às vezes até mais, tá? Dependendo do que você vai trabalhar e da operação que você tem. Mas você precisa entender que as pessoas boas que você tem no teu negócio precisam escalar também, crescer, para que elas assumam novas posições. Então, na minha visão, o futuro ele é composto por uma integração disso. O humano cada vez mais estratégico e sabendo domar, né, trabalhar, usar a tecnologia como ferramenta, né, e a tecnologia cada vez mais ajudando o humano a escalar com um custo menor, certo? Essa é a minha opinião, quero saber a sua opinião também aqui nos comentários. Se você quer implantar um agente de IA, seja ele para ser uma secretária, um SDR, um BDR, social seller, um social media para postar conteúdos, fazer conteúdos, vou deixar um link aqui embaixo para você clicar e se inscrever ou falar com o nosso time e a gente construir um projeto personalizado para você, certo? É só você clicar aqui na descrição do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado. Não deixa de se inscrever, curtir e enviar esse vídeo para os seus amigos. Meu nome é Leonardo Gherardi e nos vemos no topo.